Meus irmãos, bom dia. Eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos uma leitura muito clássica dentro da teologia reformada. É um livro, Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Ele vai viver de 1615 a 1691, lá na Inglaterra, e ele faz parte do movimento puritano. É um homem de Deus, é um pastor que ama a sua igreja, cuida dela e dá alguns conselhos para os pastores e conselhos também para a igreja. Agora eu vou trabalhar com 3 pontos objetivos deste livro, onde ele fala para cada um dos irmãos uma literatura antiga, mas que fala tanto ao nosso coração. É importante nós tomarmos conhecimento dessa literatura antiga para que nós possamos imitar aquilo de bom, aquilo que é bíblico, aquilo que edifica a cada um de nós. Ele diz assim: vou fazer advertência à igreja em 3 pontos. Advertência da igreja em relação aos pastores, como que é o relacionamento, como que deve ser. Ele vai fazer uma advertência ou exortação. Ele diz assim na página 30 da versão do livro que tenho às mãos. O primeiro é que cuidem para não alimentar nenhum pensamento negativo sobre os seus pastores, por termos nós, pastores, feito aberta confissão de pecados pessoais. Nós os exageramos para humilhar-nos e então reformar-nos. Na época de Baxter, era muito cobrado dos pastores assumirem a sua humanidade, a sua pecaminosidade e confessá-la diante de Deus, confessá-la diante da igreja. E alguns irmãos, ao observarem o pastor confessando que é pecador, confessando que tem faltas diante de Deus, começavam a menosprezá-lo, dizendo: mas ele é pecador igual eu, então como posso segui-lo? Veja, ele confessando também que tem pecados. Baxter aconselha a igreja neste sentido, dizendo: vocês sabem que os pastores são homens e não anjos, que Deus colocou no ofício de guias da igreja. Vocês sabem que somos imperfeitos. Ele é pastor, ele fala sendo pastor, na primeira pessoa. Deixem que os outros finjam que podem alcançar perfeição impecável. Não nos atrevemos a isso, mas antes confessamos que somos pecadores. Se dizer-se perfeito tornar-se o homem perfeito, ou dizer não tenho nenhum pecado, o livrar-se do pecado, como seria fácil percorrer o caminho da perfeição? Todavia, de nossa parte, acreditamos que, segundo a palavra de Deus ensina, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1:8. E que todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago capítulo 3, versículo 2. Portanto, vejam que amem e imitem a santidade dos seus pastores, mas não busquem oportunidade para menosprezá-los ou desmoralizá-los por causa de suas fraquezas. Quando o pastor confessa na igreja o seu pecado publicamente, se colocando na oração de confissão ao lado dos demais membros da igreja, a igreja não deve menosprezá-lo por também se reconhecer pecador, mas deve imitá-lo, cada um pedindo perdão do seu pecado a Deus, reconhecendo que necessita da graça e da salvação de Cristo Jesus. Este, portanto, é o primeiro conselho de Richard Baxter para a igreja. Não menosprezem os pastores, por saberem que eles também são pecadores e necessitam da graça de Deus. Pecado deve ser confessado e deixado, mas a confissão é uma prática cristã comum de pastores, presbíteros, diáconos, enfim, todos os membros da igreja. Em segundo lugar, Baxter continua falando à igreja: quero adverti-los como sentinela de suas almas, de como alguns procuram seduzi-los. O principal objetivo dos inimigos da fé
é tornar a igreja insegura e levá-la a crer que fora enganada o tempo todo. Com isso em mente, querem fazer com que a igreja suspeite dos seus mestres, conteste os seus mestres e, por fim, os rejeite. Como um de vocês mesmo disse, nem sequer uma dentre 10 pessoas baseia sua fé nas Escrituras, mas sim todos baseiam o seu entendimento no bom nome dos seus mestres. Havia quem dizia isso na época de Baxter, e ele vai afirmar: daí julgam eles que, se conseguirem fazer com que vocês desconfiem dos seus mestres e os rejeitem, vocês serão como ovelhas sem pastor. Finalmente, o propósito seguinte deles é enfraquecer a autoridade e a suficiência da Escritura. Entretanto, eles não ousam falar abertamente contra a Bíblia, porque não tem nada para pôr no lugar dela. Então, ao invés disso, alguns deles lhes falarão de novos profetas, novas revelações, e outros lhes dirão que estão perplexos, não sabem no que crer, não têm religião e certamente não são cristãos. Algumas pessoas de fora da igreja começam a criticar a igreja, começam a deixar a igreja insegura e começa a falar mal dos pastores, dos líderes. Infelizmente, não apenas de fora da igreja, mas muitos irmãos de dentro da própria igreja, por imaturidade e muitas vezes por arrogância, muitas vezes por não ter uma ideia correta da fé, criticam os seus líderes, não apenas para seus familiares, mas também diante do bairro, diante da sociedade. Começam a fazer isso, e quando se critica a autoridade desmerecidamente, se perde o fundamento, se perde a convicção, se perde a certeza, e estes se tornam inimigos do rebanho, os de dentro, porque os de fora muitas vezes já fazem isso. Então é de se esperar que muitos de fora critiquem, mas os de dentro, o que se espera é maturidade, fé cristã, o que se espera é conversa franca, mas também ética, falando com os líderes e os colocando diante da palavra de Deus. Diante disso, Baxter continua: pelo que os advirto, se têm amor às suas almas, apeguem-se às Escrituras e ao fiel ministro da palavra de Deus. Igreja, diz Baxter, não desprezem os seus pastores, se é que desejam escapar dos lobos. Se alguém questionar a nossa vocação, digam-lhes que examine os nossos escritos, nos quais nos provamos plenamente a nós mesmos, ou que nos procure, irmãos, e permitam-me falar-lhes com franqueza. O mal agradecido desdém por um ministério fiel é a vergonha desta terra. Baxter aqui é bem duro, ele era um servo de Deus, um pastor que falava de uma forma muito ousada e firme. Ele vai dizer que é vergonha desta terra, o mal agradecido, aquele que não obedece ao ministro fiel à palavra, antes causa intriga, contenda, guerra e confusão na igreja. Isso também deve ser evitado. E em terceiro e último lugar, Baxter diz: eis a minha última advertência, tratem de obedecer aos seus ministros fiéis. Veja a qualidade dos ministros. Não a obedecer lobos, não a obedecer aqueles que querem destruir o rebanho, mas aqueles que são ministros fiéis. Obedeçam aos pastores fiéis, à palavra de Deus, à tradição da igreja, aquela que está de acordo com a palavra. Este é o sentido das palavras de Baxter. E ele continua: tenham o cuidado de não negar-se a aprender o que eles querem ensinar-lhes. Sigam-nos quando eles desejam ajudá-los. Sejam gratos por seu auxílio. Noutras ocasiões, quando vocês precisarem da ajuda deles, procurem-nos por sua própria iniciativa. Peçam ajuda aos seus ministros do Evangelho. O propósito deles é servir de guia para vocês nas veredas da vida.
não sejam orgulhosos a ponto de pensar que vocês são os seus próprios diretores espirituais. Então Baxter dá essa terceira advertência, dizendo à igreja: obedeçam seus mestres fiéis, obedeçam aqueles que querem ensinar-lhes da fé. Quanta arrogância temos em nosso tempo, quanto desprezo pela palavra, pelo ensino. Há igrejas que não se contentam com nenhum tipo de pastor, sempre tem problema com muitos pastores, e Baxter vai dizer sabiamente, já naquela época, no século 17, ele vai dizer, dentro da palavra: obedeçam os pastores de vocês. Não sejam orgulhosos a ponto de pensar que vocês são seus próprios diretores espirituais. Ser pastor é bênção, ser pastor é privilégio, mas quanto mais se sabe, maior é o juízo de Deus diante dos pastores. E a igreja também, que sabe que deve obedecer e não obedece, sabe que deve somar e não soma com seus líderes, o juízo de Deus também virá, porque a igreja sabe de sua responsabilidade, mas negligencia. Não sejamos assim como igreja. É um belo livro, aconselho aqueles que puderem a comprar, chama-se O Pastor Aprovado, Conselho de um Pastor Puritano do século 17, para pastores e também para a igreja. Sempre muito bem, como é característica da literatura puritana, bem fundamentado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que nós tenhamos um bom dia na presença do Senhor e tenhamos aí essas responsabilidades, fazendo assim a bênção, galardão, a graça de Deus abunda sobre nós, mas negligenciando, a Bíblia vai dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Seja líder ou liderado, brincar com Deus nunca, nunca é bom. Deus abençoe e sustente a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.